Boa noite aos que chegaram durante a oração, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos ao politeísmo, o capítulo que nós falamos na última aula acabamos o estudo das preces, e vamos para a pergunta 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Nós estudamos um pouquinho já neste curso sobre o politeísmo e sobre a antiguidade, né? Um pouquinho da história que nos remete agora uma relação com esta pergunta. Nós precisamos lembrar que um dos conceitos mais importantes da nossa jornada é que tudo tem um momento adequado para se manifestar em nosso esclarecimento. Nós trazemos dentro do nosso espírito a centelha sagrada, que tem todo o saber, todo o conhecimento, inclusive o conhecimento desta força única e perfeita, que é Deus nosso Pai. No entanto, como nós já vimos aqui no curso, o alto, a força da lei divina, nos propicia caminharmos por este ciclo de encarnações, períodos de encarne e desencarne, mudanças de planetas, até voltarmos à casa do Pai, com o conhecimento desperto, quase que na sua sabedoria mais expandida, para entrar num processo junto ao alto de construção. Ainda somos aprendizes. Até a volta à casa do Pai, somos aprendizes. Quando nós passarmos toda a lapidação desta centelha iluminada que nós carregamos, nós estaremos num período de novo estágio, um período de novo trabalho, que é o auxílio à criação. Mas nesse percurso, desde a mônada sagrada, desde as irradiações de luz do alto, que passaram pelo percurso no meio mineral, no meio vegetal, no meio animal, hoje no reino animal. Todo este percurso tem uma sequência perfeita. E esta sequência, aos poucos, vai lapidando todas as camadas densas que o nosso perispírito apresenta e vai ali descamando, tirando o peso e trazendo cada vez mais a força do conhecimento e da sabedoria divina dentro de nós. Isto não acontece em rompantes. São em aprendizados sucessivos e metodologicamente muito organizados para que o conhecimento não ultraja, não atrapalhe o momento que nós estamos vivendo. Nós hoje aqui na Terra não temos condição de ter um conhecimento acima do que a nossa condição de desenvolvimento permite. Temos muitos sentimentos que não conhecemos, temos à frente uma ciência que ainda não desvendamos, temos uma noção de Deus que ainda não foi desperta na sua totalidade, e assim nós vamos, ao longo das encarnações, aprendendo, nos transformando e desenvolvendo a nossa centelha, a luz da nossa centelha interna. Então, este conhecimento, ele não é externo. As situações externas nos estimulam à busca desta centelha. Tudo está dentro de nós e as vivências externas vão cutucando, estimulando, trabalhando o nosso saber interno. Com a humanidade, ocorreu a mesma coisa, porque éramos nós que estávamos lá, no percurso da humanidade. E toda a sabedoria em relação ao divino, ela veio gradualmente. E sempre, em todos os momentos, para que haja o aprendizado
o crescimento, o alto coloca espíritos esclarecidos junto a nós, junto às sociedades, para que esses espíritos despertem conhecimentos novos na ciência, no desenvolvimento da parte moral, no desenvolvimento da nossa sociedade e também no despertar do conhecimento espiritual. Então, a gente tem, no estudo histórico, grandes pensadores que vieram em momentos específicos, trazendo uma situação que, na época, eram tidos como pessoas ultrajantes, revolucionários, inquisidores, pessoas que traziam ali uma loucura para despertar aquela situação, aquele momento histórico. Estes irmãos, sempre à frente na sua espiritualidade, vão trazendo, vão puxando a sociedade, a humanidade, a ciência, todo o processo de maturação vai sendo puxado, vai sendo ali estimulado por estes irmãos, que a todo momento são colocados em nossa sociedade. Isso acontecia também na era primitiva, né? Mas aquilo que o homem, na sua condição ali primitiva, eles tinham como vou dizer, um grande desconforto, porque eles sentiam o pulsar desta centelha, essa busca de conhecimento, de criação, de aprimoramento, mas, ao mesmo tempo, uma limitação de compreensão muito grande. E assim foi com a noção do divino. O homem demorou muito tempo para entender. Ainda, muitos ainda, né, não têm a clareza na compreensão do que representa este divino. Nós ainda estamos tateando nesta percepção, mas já entendemos que é um ser único, que não é um ser com uma forma humana, não é um ser como um raio ou como mas sim como uma lei perfeita, universal, uma fonte criadora. Quando nós estivermos mais à frente da nossa peregrinação espiritual, nós teremos uma outra concepção do divino. Mas esta, neste momento, é para nós a mais clara, a mais coerente ao nosso despertar, ao nosso estudo. E o que o homem fazia quando ele não tinha essa noção clara, através do conhecimento do Cristo que trouxe para nós, o conhecimento do Espírito da Verdade, a manifestação de toda a tradução do Espírito da Verdade por Kardec, e virão outros, como tem vindo, irmãos ainda, não como Cristo, mas irmãos trazendo conhecimentos espirituais novos. Como era lá no passado? Também haviam estes irmãos que vinham estimular a explicação, a curiosidade. Se a gente pensar, a mitologia era uma forma de caracterizar essa força espiritual. Era uma forma de dar vida àquilo que o homem não conseguia compreender, que eram suas emoções, que era o seu pensamento sobre a sociedade, sobre os deuses. Era uma sociedade politeísta. Então, as primeiras sociedades, todas elas eram politeístas. Nós vemos que os hebreus foi o primeiro povo a realmente entender, através de Moisés, a ideia de um Deus único. E Moisés como um emissário desta força divina, mas ainda um Deus com um sinônimo de mente, um sinônimo de, vamos dizer assim, um ser, né? Deus como um ser superior. Na antiguidade, o homem, na sua ignorância, no sentido bom da palavra, né? O não conhecimento, não ignorância no sentido de não conseguir compreender, mas não estar pronto para compreender, o homem, ele determinava como tudo aquilo que ele desconhecia como uma força superior a ele.
Então, se ele não entendia o que era um trovão, ele não tinha uma compreensão lógica para aquilo, ele colocava como uma força superior. E toda força superior era a representação da divindade. Eles não tinham o termo Deus. Eles tinham o termo de seres superiores, de guias, de dirigentes. Então, eles tinham, os mais primitivos, tinham ali a saudação e os cultos a este ser superior. Eles entendiam que todo o ritual da dança, da música, das oferendas, dos sacrifícios, inclusive, que eram feitos, nós vamos estudar sobre os sacrifícios de pessoas humanas, inclusive, eram para Deus. Como se tudo que se oferecesse a Deus, ao alto, ao superior, era uma forma de agradar aquele que era superior. Era uma forma de se submeter, de festejar, de saudar algo superior. Que eles não sabiam qual era o objetivo daquela superioridade, ou não tinham conhecimento do que aquilo representava na vida deles, mas por submissão, por medo, por admiração, por respeito, havia a saudação. Então havia a saudação aos deuses da natureza, que eram os deuses da tempestade, os deuses da água, os deuses das mudanças climáticas, os deuses que ofereciam a lavoura, os deuses que ofereciam os campos de cultivo, e assim foi. Tudo aquilo que o homem não conseguia controlar, ele oferecia aos deuses, que na época não era o termo Deus. Então, por exemplo, se havia uma manifestação espiritual, e o espírito sempre se manifestou, porque sempre houveram espíritos, aqueles sons, aqueles barulhos, aquelas manifestações também eram interpretadas como seres superiores. Então, era muito comum na antiguidade sacrifícios de animais, oferendas de coisas importantes ali à tribo, ao grupo, àquela pequena sociedade, aquelas oferendas, aquilo que não se conhecia. Então, se colocavam, né, as comidas, as plantas, os animais sacrificados, como uma forma de mostrar a essas forças superiores que havia ali uma submissão, um presentear ao divino. Então, tudo era o divino que não se podia controlar. O homem passou por isso por muito tempo. Um dos primeiros homens a falar sobre o Deus único foi Sócrates. Foi um dos homens, assim, dentro da nossa história, se a gente pensar nos antigos pensadores antes de Cristo, haviam muitos que falavam sobre um Deus único, mas Sócrates foi a figura mais forte na sociedade grega sobre o monoteísmo, tá bom? Um dos motivos pela sua morte, porque na Grécia, não só esse trabalho mais primitivo dos deuses múltiplos, mas as mitologias que também representavam aquilo que era criado pelo homem para oferecer a Deus, aos deuses, então eles tinham a sua submissão. Então, o deus do mar, o Poseidon, eles tinham o deus do amor, porque tudo aquilo teria que ser santificado, né? As uniões, a fertilidade, tudo tinha uma representação mitológica, né? Então, se a gente pegar hoje as histórias mitológicas e estudá-las, é um estudo muito interessante, que a gente decodifica ali, inclusive, os sentimentos que as pessoas não conseguiam decodificar. Então, por exemplo, a profunda angústia, né, que era tratada ali na mitologia, muitas vezes como os deuses punitivos, os vingativos. Então, tudo que era ruim que o homem não conseguia compreender, ou que ele tinha medo, ele também denominava os deuses. Então, o homem ficava numa situação de não compreensão, mas de submissão. Ele entendia que estava
havia algo acima dele. O que trazia isso? Os fenômenos da natureza? Não. Era uma representação, porque ele trazia dentro de si a ideia de que era criado, de que era causa de algo, que ele era o reflexo de uma criação. Isso pulsava dentro do seu espírito. Esses homens que vêm trazendo as ideias inovadoras preparam o caminho para Cristo. No entanto, após a vinda de Cristo, poucas sociedades, ainda na época, se tornaram monoteístas. Os hebreus, os judeus, ficaram nesse trabalho da expansão, e os apóstolos na expansão do monoteísmo, em muitos locais onde ainda era difícil a compreensão dessa ideia do Deus único, como temos até hoje. E como diz uma parte dessas perguntas aqui, são 3 perguntas nesse tópico, 2 perguntas, ao longo do tempo, assim como o alto sempre colocou emissários para nos ajudar, vem também o lado da imperfeição humana, que tira proveito desta crença da humanidade, tentando lucrar com templos, modo de dizer, com vendas de ofertas, orientações e direcionamento através do uso desta ideia de divindade para subjugar a sociedade, subjugar a população, né? Isso era comum também nas culturas muito antigas, onde, em nome dos deuses, se organizavam o direcionamento da sociedade, das pequenas tribos, dos pequenos grupos. Eram sociedades pequenas, não eram sociedades grandes. Foram aumentando, mas o politeísmo ele era amplo na Grécia, no Egito e também junto aos hebreus, que vão se modificando, vão trazendo, são os primeiros a trazerem a ideia do Deus único. Foi na evolução da civilização dos hebreus que a gente tem a ideia do Deus único. Tá bom? Então, por que razão, não obstante ser falsa a crença política, é uma das mais antigas? Por que ela é uma das mais antigas? Porque quando o homem foi amadurecendo, a divulgação do cristianismo, os novos mensageiros, como Maomé, como Buda, também traziam a ideia deste pai criador. Né? Maomé trazia esta ideia também. Então, no povo do Oriente também veio a orientação, através dos seus emissários, da vida criada por um pai generoso, próspero, onipotente, onisciente, e que daria a criação e a continuidade da espécie, da evolução no nosso desenvolvimento espiritual. Se a gente pensar que os povos antigos, as civilizações antigas também, na Índia, na Ásia, na Baixa Ásia ali, também já trazia os conhecimentos da filosofia antroposófica mais tarde. Então, todo o planeta, ele teve doutrinas, orientações para a ideia da expansão do monoteísmo. Hoje, a gente praticamente não tem mais a ideia do politeísmo. Então, como ele fala, a concepção de Deus é única, não poderia existir no homem senão com resultados do seu desenvolvimento e de suas ideias. Incapaz seria sua ignorância de conceber um ser imaterial sem forma. Exato. Se o homem não tinha uma noção, além da tridimensionalidade, como é que ele poderia entender um Deus invisível? Um Deus energia, um Deus espírito, entre aspas. Ele só podia entender
naquele momento mais primitivo, um Deus que se manifestava materialmente. Quando as manifestações espíritas aumentaram demais, porque sempre houve a manifestação espírita, mas houveram momentos em que que havia uma expansão maior das manifestações, para que houvesse o despertar da humanidade. Então, muitos consideravam essas manifestações espíritas como divindades também. Isto é, uma forma e um aspecto de, desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade, ou seja, tudo que o homem não compreendia era Deus. Tudo que não compreendia deveria ser obra de uma potência sobrenatural. Daí eu crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Quando a ciência se desenvolve e o homem começa a entender a física, a astronomia, o magnetismo, o homem desenvolve todas as áreas da ciência, ele começa a entender uma ação da energia e entender que este Deus não necessariamente precisava ser material. E isso, os homens antes de Cristo já falavam disso, né? Muitos pensadores na Grécia já falavam sobre isso. Se a gente pensar nos atomistas, né, que foi o primeiro movimento filosófico da ciência, que vieram os cientistas, que eles não acreditavam mais na ideia do Deus com formas, do Deus mitológico, da filosofia baseada em lendas, eles queriam um estudo mais científico, queriam a compreensão da existência, é que a gente tem o começo do estudo da física, da química, e onde o homem passa a entender que existe um conhecimento muito além dos nossos olhos, tá bom? E isso foi muito antes de Cristo. Mas isso era um eco da sociedade? Não. Isto eram pensadores esporádicos, enviados pelo alto para estimular a sociedade a pensar. Sempre tem trazendo, o carro-chefe, né? Vai trazendo um pensamento de vanguarda. Como foi Leonardo da Vinci, na ciência também. Ele trouxe um conhecimento da anatomia do corpo humano que era totalmente inovador na época. E ele vai despertar a curiosidade de novos cientistas, novos pensadores, um despertar da humanidade. E a espiritualidade foi a mesma coisa. Foram pinceladas, colocadas ao longo do tempo. E hoje é difícil a gente conhecer alguma sociedade totalmente politeísta, né? Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Sim, em determinado momento, o medo do desconhecido trouxe a ideia da ideia de muitos deuses, né? Quem são quem realiza essas manifestações? Quem são essas palavras, essas vozes que falam? A mediunidade era totalmente desconhecida. Então, tudo estava ainda na ideia da ignorância em relação ao ser divino. Sem dúvida, portanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto, que o vulgo não lograva compreender, se distingue dos demais, faziam dele um Deus e, por sua morte, lhes rendiam culto. O culto sempre foi uma forma de se mostrar submisso à força desconhecida. Aí começaram os grupos religiosos. Eles se reuniam para manifestar a sua adoração, aceitação a um ser que eles não compreendiam, que poderiam controlá-los, porque um raio, um espírito, algo que eles não tinham controle do que poderia fazer, os trazia a uma condição de submissão. E as ofertas,
as danças, as doações que nós vemos nas doutrinas até hoje, era uma forma de, vamos dizer assim, entre aspas, ofertar, agradar a estes deuses, tá bom? Aí tem um texto aqui que fala, para acabar essa parte do politeísmo, que fala, eu vou ler rapidinho, a palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla, não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora da condição da humanidade. Isso que nós estávamos falando, né? O que eles não entendiam era Deus. Ora, tendo-lhes a manifestação espírita revelado a existência de seres incorpóreos e atuarem como potência da natureza, e estes seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse. Eles erigiram templos e altares, muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. O que o homem fez quando, na Idade Média, as manifestações mediúnicas surgiram com uma força intensa? Na ignorância e no medo de perder o controle político, social e religioso da época, a perseguição às manifestações espirituais, aos médiuns, aos videntes, aqueles que traziam alguma forma diferente do material, do culto, do louvar, né? Mesmo acreditando no Deus único, a gente vê, se a gente pensar que a Inquisição, ela beira o século XVI, a gente entende que, por muito tempo, mesmo o homem sendo monoteísta, ele ainda se utilizou da ignorância da humanidade para as descabidas situações da Inquisição, por exemplo, das cruzadas, e tudo que a gente vai estudar aqui para frente. Temendo perder o domínio sobre o homem, né, ele direcionava o pensamento à sua vontade. A igreja fez isso por muito tempo. Se estudarmos, mantinha, se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sobre diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do ministério. Enquanto para a religião, estas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes, mentiras, né? Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz da luz meridiana, o espiritismo, escoimado, ou seja, inocente das ideias supersticiosas que ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, quando houver as manifestações espíritas, e carregadas, né, de força espiritual, de cura, de manifestação, de conhecimento das áreas das ciências e das manifestações sobre a natureza, o homem santificava os espíritos, porque entendia que estes seres, por terem capacidades, por terem uma força sobrenatural, também deveriam ser considerados deuses. Isso ocorre, não até hoje, mas a gente tem ainda a santificação de espíritos como seres próximos à divindade, né? Isso em várias doutrinas, que nada mais é que a gente poderia dizer que espíritos de luz, espíritos
de grande esclarecimento espiritual, que trazem a cura, trazem as manifestações, trazem o conhecimento, mas não são deuses. Um exemplo, né, nas igrejas, quando a gente tem os santos, o São Francisco, Santo Antônio, foram tidos como espíritos de uma grandiosidade espiritual imensa, mas não podem ser considerados deuses, mas sim manifestações do divino numa condição espiritual muito elevada. Deus é um só. Então, por muito tempo, o homem foi tateando, modificando o seu pensar, até chegar, neste momento, a entender esta lei universal, um Deus que não tem forma, um Deus que não tem uma localização de existência, mas é um Deus que cria, tem a criação como no seu amor permanente, ou seja, a criação é o próprio Deus. Não sei se deu para, se eu falei corretamente, né? Deus como criador permanente, eu acho que essa é a forma mais correta. Não é uma expressão de Deus, não pode ser um Deus. Nós não seremos deuses, nós sempre seremos a expressão de Deus, por mais que um dia possamos chegar a uma estatura espiritual muito elevada. Assim são os apóstolos, assim são os grandes guias, e o homem vai entendendo que todos nós somos irmãos e manifestações do divino em estágios de percurso diferente, onde hoje São Francisco, né, considerado Francisco de Assis, ele está numa estatura espiritual muito mais elevada do que a nossa, mas percorreu todos os estágios neste processo, inclusive o estágio que nós estamos vivendo agora. Paulo, Francisco, João, né? Todos eles. Então, são criações do Pai e não deuses, como em muitos momentos se é visto em muitas doutrinas. Dei um exemplo só, mas não são seres sobrenaturais, são seres de elevação espiritual. E é isso que o kardecismo decodifica na diferença do cristianismo, nomeando a todos os irmãos como filhos do Criador, tá? Não como seres sobrenaturais. Ou seja, todos nós um dia estaremos na estatura espiritual de Francisco, de João, de Tiago, de André, de Paulo, um dia estaremos lá. Vai demorar, mas nós estaremos. Então não são seres sobrenaturais, mas sim seres muito mais elevados espiritualmente do que nós, tá bom? Como Jesus dizia, eu me dirijo ao meu Pai, ele mostrava para nós que ele também era um filho do Criador. Ele não era um Deus, ele era um filho do Criador também. Né? Tá bom? São 8:50. Eu vou abrir, são duas questões somente, eu vou abrir se alguém quiser fazer alguma colocação, aí dá tempo da gente começar, ou não sei, depende, os sacrifícios, tá bom? Sobre os sacrifícios. Alguém gostaria de fazer um comentário, tirar alguma dúvida, fazer uma colocação, uma contraposição? Fiquem à vontade. Tudo tranquilo? Tá fácil essa parte? Tá fácil, né? Então, ótimo. A gente já falou bastante sobre isso, né, no curso. Então, a gente vai entrar e vou fazer o comecinho dos sacrifícios. Esse sacrifício que fala na pergunta 669, não é o sacrifício do faquir, da autopunição, né, do jejum, dos sacrifícios que nós oferecemos ao alto, não. É um sacrifício um pouquinho mais sério. É o sacrifício que o homem, na sua ignorância do passado, realizava para agradar os deuses. Então, o homem, na sua intenção de mostrar submissão e agradar os deuses, o homem da antiguidade, e infelizmente, em algumas situações ainda até hoje, nós vemos o sacrifício realizado com a ideia
de agradar a Deus, o sacrifício, que na antiguidade começou com animais mortos e oferecidos aos deuses, nos cultos e rituais, nas danças, nas tribos, era uma cultura da antiguidade. Oferecer, tanto no Egito, como na Grécia, Mesopotâmia, nas civilizações antigas, a gente tem como algo cultural a oferenda dos animais. Cristo, em algumas passagens, ele fala sobre isso no templo, que inclusive para os hebreus também era uma prática. Levar ao templo animais para serem sacrificados. Tinha até o local dentro do templo para os sacrifícios de animais. Era uma forma de mostrar que aquilo de bom que eu tenho, que é o meu animal, que é um animal que eu crio, que eu cultivo, eu dou a Deus. Era uma oferta. E o homem, na sua ignorância, realizava isso com seres humanos também. Né? Então, aceitável? Jamais. Mas fazia parte de um contexto ainda onde o homem, na sua ignorância, entendia que o que mais ele poderia oferecer a Deus, aos deuses, para mostrar a sua submissão, o seu amor, a sua humildade, a sua resignação, vamos dizer assim, a força daquilo que ele não compreendia, que era a força das tempestades, a força dos terremotos, a força do trovão, as forças infindáveis da natureza, a força dos espíritos manifestados. Era uma prática realizada na antiguidade. No Egito a gente vê isso, né? E ao longo do tempo, esta prática foi sendo modificada na humanidade, felizmente, e o homem começou a entender que o sacrifício, hoje entendido, que o sacrifício que agrada ao nosso Pai não é a oferta de nada. Os povos antigos, se a gente pensar nos egípcios, o que eles ofereciam ao faraó quando ele estava desencarnado ali, mumificado? Eram comidas, eram animais, eram sacrifícios humanos, eram joias, eram moedas, era tudo. Então, esta ideia de ofertar o material, não é que eles falavam assim, a gente vai matar e vai oferecer porque nós somos estamos com muita raiva. Não. Era um sacrifício na cabeça deles, naquele momento da humanidade. Era um doar extremo. Eu vou doar o que de melhor eu tenho, o meu semelhante, ou a minha própria vida. Alguns se ofereciam para serem os sacrificados, para agradar os deuses. Isso em algum momento pode passar por nós como algo que Deus entenderia como um agrado? Jamais. Né? Deus, que é todo bondade e todo amor, ele entendia aquilo como uma forma de ignorância, uma manifestação da ignorância humana, do estágio de desenvolvimento da humanidade, mas uma prática que em nada auxiliaria, agradaria a Deus. Assim como aquele faraó desencarnado era um espírito, ele não era um semideus. No Egito se entendia que os faraós eram semideuses, eles tinham uma ligação, eles eram representantes da divindade. Eles eram pessoas enviadas por Deus, pelos deuses, para ajudar a terra, ajudar os homens e as mulheres. Então, na cabeça deles, aquele semideus, né, aquele intermediário de Deus, que também era vamos dizer assim, o faraó representava um ser, uma entidade de importância espiritual, tinha todo aquele sacrifício em sua morte. Quando ele desencarnava, o faraó era um espírito, como qualquer um de nós, né, talvez com conhecimento científico grande, porque eles eram escolhidos pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, mas um espírito que não ia ter nenhuma noção do que foi ali oferecido a ele, dependendo da estatura espiritual, não teria nenhum interesse no que foi oferecido, e dependendo da estatura espiritual mais inferior, talvez se interessasse por aquelas oferendas. Mas para o grandioso, para o mestre, para uma estatura espiritual maior, ou para o Criador, isso não tem sentido algum. Não é?
remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos, como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus. A intenção era ofertar. É assim que Deus compreende, o alto compreende a atitude desses irmãos. Correta? Jamais. Mas quantas coisas incorretas ainda fazemos que aos nossos olhos não é nada errado, não está nada errado, está tudo certinho. Quantas coisas lá na frente nós vamos olhar para trás e falar como a humanidade ainda se prestou a tais condutas. Lá na frente nós vamos olhar para trás horrorizados. Como nós olhamos hoje, a antiguidade, né, se sacrificando, matando as pessoas, expondo aos deuses como algo como oferta. Então, dos animais, eles passam aos humanos. Tá bom? Bem, eu vou encerrar então, que já são 10, para parar nessa pergunta, que é a 669, para a gente continuar semana que vem, tá bom? Deixa eu anotar aqui, Rô, senão eu me perco. Essa parte histórica, ela é importante, pode alguns acharem cansativa, mas ela é importante para a gente entender o desenvolvimento da espiritualidade e entender um pouquinho das ciências, né? Porque a gente entende que tudo teve um momento certo para aparecer, para acontecer, que a humanidade hoje, ela é fruto de tudo isso. Nós estávamos lá em algum lugar nesse momento. Nós estamos aqui, somos filhos desta terra. Né, nós somos exilados, provavelmente, porque ainda estamos aqui em trabalho, em desenvolvimento, somos frutos desta terra, nós estávamos ali nestes momentos. Então, olha como a humanidade já hoje progrediu e entende que a nossa manifestação de agrado é a nossa evolução. Quando nós evoluímos, nós agradamos a Deus porque Deus se sente feliz pela nossa felicidade. Não por ele, porque Deus é perfeito, ele não precisa de agrados, de nada. A energia universal se felicita com a nossa melhora, por nós, porque nós estamos crescendo. Tá bom? Assim, quando erramos, estamos fazendo mal a nós mesmos. Então, a divindade, o divino, o Deus, não se chateia, ou se aborrece, ou se alegra. Ele é todo perfeição. E entende toda a etapa do desenvolvimento da humanidade. Tá bom?